Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 27 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje você concorre aqui ao DVD Imagem e Semelhança do PG. A Imagem e Semelhança do PG tem um CD Louve e Adore com a Michele Nascimento. Louve e Adore da Michele Nascimento. Você quer o DVD Imagem e Semelhança do PG? Quer o CD Louve e Adore da Michele Nascimento? Ligue 24610093. É o nosso telefone para você ligar e participar com a gente aqui agora. 24610093. Você pode mandar o seu e-mail aqui pra gente agora, debate@radio93.com.br. Esse é o e-mail exclusivo do nosso Debate 93, debate@radio93.com.br. Você pode acessar o nosso site www.radio93.com.br, radio93.com.br. Você pode participar comigo aqui também no meu Twitter aqui, @pastor J.R. Vargas, pastor J.R. Vargas, você me segue e nós vamos interagindo também aqui no Twitter. Você pode também mandar aqui a sua mensagem para o Facebook da 93 FM. Hoje já nós vamos ter aqui as fotos e as imagens, ou mesmo as mensagens, para que você possa postar aqui e participar com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Já aqui na Melhor. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: a minha amiga descobriu que está grávida, fruto de uma aventura. Ela não é evangélica, já tem uma filha que cria sozinha e quer abortar. Eu sou a melhor amiga dela e a única para quem ela confidenciou a situação. Tenho tentado convencê-la a não fazer isso, mas tem sido inútil. Minha amiga diz que não quer pregação e sim ajuda. Que eu faço, hein? Caso ela faça o aborto, estarei sendo conivente com ela? Como aconselhar alguém que está envolvido pelo desespero? Qual a sua opinião sobre este assunto? Estamos juntos no Debate 93. Pastora Flor de Lis com a gente no programa de hoje. Pastora, a senhora destacou a querida frase aqui: minha amiga descobriu que está grávida, fruto de uma aventura. É a frase que abre o e-mail da nossa ouvinte. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Eu penso sobre esse assunto que aqui já é bem claro. Ela descobriu que está grávida, fruto de uma aventura. Então não foi, é um ato inconsequente. E esse ato não dá a essa mulher o direito, simplesmente, depois de ter feito, de ter cometido, simplesmente tomar a iniciativa de fazer um aborto. Isso não dá a ela o direito de tirar dessa criança o direito dela nascer. Porque aqui nós estamos lidando com uma pessoa que não é uma adolescente não, gente. Já é uma pessoa que já teve uma filha, sabe a consequência desse ato, já sofreu isso. E, no entanto, não pensou antes de fazer. Fez uma aventura, não foi um relacionamento sério, ainda que fosse, não dá esse direito. Em Jeremias
1:5 está lá escrito: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aqui nos diz que Deus nos conhece antes de nos formar no ventre. Deus considera um bebê no útero um ser humano. Um aborto é um crime, é um assassinato contra esse ser humano que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado disso, porque em Salmos também tem lá, Salmos 139:14, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. E o significado de entreteceste-me é fazer construir por meio de laços. É a Bíblia, e nós não podemos sair dos princípios bíblicos jamais, seja em qualquer circunstância. Tudo bem, com a gente no programa de hoje também o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, presidente da Convenção Batista Nacional. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. A frase inicial: minha amiga descobriu que está grávida, fruto de uma aventura. Que pensa o senhor sobre esta etapa do assunto de hoje, pastor? Boa tarde, JR. Boa tarde, amigos debatedores e amigos ouvintes. É a história... Bom dia, ainda bom dia, obrigado. É a história de muitas mulheres hoje. Na verdade, o que a revolução sexual fez com a sociedade, especialmente com as mulheres, foi uma desgraça. Porque a mulher hoje em dia perdeu o valor, se entrega por nada. Gravidez é uma coisa que acontece mesmo, nenhum método anticoncepcional é infalível. E as mulheres estão criando os filhos sozinhas. E como esse não era o projeto de as mulheres criarem os filhos sozinhas, elas estão recorrendo ao aborto. É um erro gerando outro erro. O problema é que o aborto magoa. Uma probabilidade enorme de mulheres que fazem aborto, uma porcentagem enorme, desenvolve problema psicológico depois por causa disso. E, além disso, tem a questão do juízo espiritual. Todo assassinato traz um juízo. É interessante o diálogo entre Deus e Caim, depois que Caim mata Abel, quando Deus fala: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Há um conceito muito claro na Bíblia que um assassinato traz um juízo. E a pessoa que comete assassinato fica debaixo desse juízo. As mulheres deviam pensar um pouco mais nisso. Só para citar mais um texto que a gente não precisa esquecer, a mulher fala: o corpo é meu, mas a vida pertence a Deus. Deuteronômio 18:4, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho. Está falando de pecado, mas a premissa é universal. A vida de todas as pessoas pertence a Deus. Porque, como fala Eclesiastes, o corpo volta à terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando você tira a vida de alguém, está cometendo um crime, um pecado contra Deus primeiro. Muito bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Muito bom dia, seja bem-vindo. Meu irmão, o senhor destacou a frase que segue. Eu já quero unir essas duas frases, reverendo Jorge. O senhor destacou a frase: ela não é evangélica, já tem uma filha que cria sozinha e quer abortar. De alguma forma, a nossa ouvinte, ao ouvir a sua amiga, esta amiga que pretende fazer o aborto, essa amiga apresenta uma justificativa, não é isso? Ela está dizendo aqui, ela cria a filha sozinha, ela primeiro diz que não é evangélica, ou seja, não tem alguns princípios que nós estabelecemos como importantes e fundamentais, ao mesmo tempo ela já tem essa experiência de criar a filha sozinha e por conta disso quer abortar. É o que diz a nossa ouvinte. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, companheiros de mesa, amado ouvinte. A questão que eu penso aqui é que o fato dela não ser evangélica aqui não vem muito ao caso, porque infelizmente nas nossas igrejas evangélicas estamos tendo esse problema, né? De moças grávidas fora do casamento. Agora, o que eu vejo aqui de muito grave é a irresponsabilidade de entrar numa relação sexual sem usar preservativo. Quer dizer, um rapaz ou uma moça que tem um encontro sexual e não usa preservativo corre o risco de pegar AIDS. E a AIDS está aí, não acabou, não foi erradicada. Né? Então há esse problema ainda. E o outro que ela colocou aqui com relação a essa gravidez, né?
a pastora Flor Delise levantou ali a questão de ser um ser humano que está ali, eu lembrei que quando Maria foi visitar Isabel, a Isabel clamou dizendo assim, né, que devo eu que a mim venha visitar a mãe do meu Senhor. Ela chama de Senhor um embrião de 40 dias. Jesus era ainda um embrião de 40 dias, Isabel, cheia do Espírito Santo, chama de meu Senhor. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque nós temos médicos, mesmo evangélicos, que acham que enquanto é embrião não tem problema fazer o aborto, né? Mas o Senhor era um embrião de 40 dias, e Isabel chama, e repito, cheia do Espírito Santo. Não foi um grito de mulher que ficou histérica porque viu uma amiga, amiga, meu Senhor, não. Cheia do Espírito Santo, né? Ela chama aquele embrião de meu Senhor. Então, é uma questão muito séria. Agora, o fato dessa moça não ser evangélica, eu acho que ela precisa de uma ajuda maior ainda, porque ela não tem um pastor para estar dando um apoio. E parece que a única pessoa é esta irmã aqui que escreveu para cá. Essa nossa querida ouvinte. Então, é o que a gente vai tentar ajudá-la. Doutora hoje, né? Marlu Cineri é psicóloga e é sexóloga com a gente hoje também no programa. Muito bom dia, seja bem-vinda. Esta situação, doutora, na sua opinião, em especial aqui quando a nossa ouvinte diz que ela já cria uma filha sozinha, descreve um quadro de dificuldade, de luta, um quadro que a gente não pode desconsiderar, ao mesmo tempo que tenho a impressão, todos nós estamos de acordo que este quadro não justificaria em hipótese alguma um aborto, mas é o que a nossa ouvinte diz. Vamos tratar em cima disso e vamos desenvolver aqui as nossas ideias. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia aos debatedores também. É um tema bastante difícil estar falando dele aqui. Agora, está faltando, concordo com todos que deram a opinião aqui, né, com a pastora. Agora, falta em nós, sabe o que? Compaixão. Né? Porque quando a pessoa aqui, né, quando se fala da aventura, porque tinha que fazer isso, ela já fez. A coisa já está feita. Então, eu não preciso olhar para o que já passou. A própria palavra diz assim, das tuas transgressões já não me lembro. Então, a questão de você criar uma filha sozinha, né, do próprio sentimento de culpa que isso vai gerar e essa coisa, é essa orientação e o amor que a gente precisa demonstrar para essa moça aqui, que no caso é a amiga, né, que trouxe amiga da ouvinte que escreveu. Que tá ouvinte, né, e tentar orientar por esse caminho. De fato, o aborto não é uma coisa boa, vai gerar consequências psicológicas, essa coisa toda, né? Tudo que já veio à existência que Deus criou é assim que deve ser feito. Agora, a gente precisa lembrar aqui do amor que a gente precisa ter por essas pessoas, não só elas, mas meninas que engravidam, meninas que gente, tem gente aqui por causa de modelo familiar que não tem a menor ideia do que está acontecendo no próprio corpo, do que pode acontecer. Então, assim, claro que ela já tem filha, a gente vai estender esse assunto aqui, mas é difícil na hora que acontece. O que vai ser dessa criança lá na frente, né? Então, eu vou ficar Pastor, já com essa opinião. Só para não fugir daqui, eu quero dizer uma coisa. Nós temos que ter amor, compaixão pelas duas vidas. Não é só pela mulher que está aí, mas pelo bebê que já está sendo gerado, porque também é uma vida. Temos que ter amor pelos dois aí. E no caso do aborto, a opinião sempre aparece. Vamos sair desse fato que foi uma aventura, ainda que fosse algo de um estupro ou de um incesto, mas por maior terrível que seja a situação, o aborto não é a solução, porque 2 erros não fazem um acerto. Ela errou, e não vai ser com outro erro que ela vai acertar a vida dela. Olha, ela ainda não abortou, tá? Que diz que ela quer abortar. Eu sei, mas a gente tem que trazer isso para esclarecer essa moça, que não é com esse pensamento de cometer um outro erro. Ela tem que agora assumir isso de verdade, porque todo ato tem uma consequência. Ela tem que assumir, buscar ajuda emocional, psicológica para ela poder levar avante essa gravidez. Eu acho que o maior amor é esse. Nós temos que amar as duas partes, tanto a mulher quanto o bebê. Não podemos esquecer que é uma vida que está sendo gerada dentro dela. Eu fico penalizada com a situação, porque eu convivo com isso diariamente, de mulheres que muitas das vezes, sem pensar, se entregam uma aventura,
e abortam, outras têm filhos e matam logo depois que nascem, matam sem nenhuma dó. Eu já vi casos de mulheres que enfiaram um garfo na moleira de bebê, eu já vi muitos bebês mortos em banheiro, afogados. Eu vivo na comunidade, eu sei o que é isso. Elas colocam dentro de saco plástico de lixo, amarram o saco para não dar essa criança a chance de viver e jogam dentro de rios, de valas. Então, tem que ter uma compaixão, tem, mas também tem que mostrar a ela a consequência do que ela fez. Ela errou, cometeu um erro. E não vai ser com outro erro que ela vai consertar isso. Pastor Abner Ferreira, com presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, conosco hoje aqui também. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos aí no nosso texto, na segunda frase, ainda quando a nossa ouvinte diz inicialmente: minha amiga descobriu que está grávida, fruto de uma aventura. Aí a nossa ouvinte conta: olha, ela não é evangélica, ela já tem uma filha que cria sozinha e quer abortar. Dá a impressão que é exatamente por conta disso, como resultado de criar uma filha sozinha, de já ter vivido uma experiência de gestação solitária, enfim, existem traumas que estão aí. Já disse isso aqui anteriormente. A princípio, imagino que para os companheiros que estão aqui à mesa, nada disso justificaria um aborto, mas é a questão que está aí para a gente analisar. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, seja muito bem-vindo, meu irmão. J.R. Vargas, bom dia, meus irmãos, pastores, líderes, pastoras, debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero só destacar uma palavra que está escrita aqui: aventura. Aventura. Ela cometeu uma aventura, parece que não é uma só, já tem outras. Ela é uma aventureira e agora quer cometer um crime. Porque matar uma criança é homicídio, com qualificadoras. Não é infanticídio, não, é homicídio. Entre a aventureira e a criança, eu vou defender a criança. Eu acho que ela cometeu um erro e um erro não conserta outro erro. Se ela cometer um aborto, ela não está cometendo apenas um erro, ela está cometendo um crime. No Brasil ainda é crime a prática do aborto. A questão que tem que se fazer é até quando essa mulher vai viver na aventura, que serve de exemplo para muita gente que está ouvindo. A proposta do e-mail é essa, nós estamos dando resposta somente a uma pessoa, não é? Nós temos uma função pedagógica aqui, não é? Então, nós não podemos viver de aventuras, não é? É preciso que os aventureiros assumam a sua responsabilidade pelas suas aventuras, não é usando de uma forma desleal, desgraçada, miserável, não é? Cometendo um crime, matando uma criança no ventre, uma pessoa. E atenção, criança não é prolongamento, o que está ali não é prolongamento do corpo da mulher. A mulher não tem direito sobre o seu corpo, ela pode fazer o que ela quiser com o seu corpo, em termos que a lei brasileira não permite que você saia dilatando e arrebentando pedaços do seu corpo do jeito que você quer, não. Mas a criança, na melhor das hipóteses, não é nem prolongamento do corpo, é uma vida que está ali, e vai chegar um momento que ela vai ter que sair para viver sozinha, não é? Então é muito importante que se coloque isso, não é? Quem gosta de aventura deve assumir as suas responsabilidades por elas, não é? No caso dessa senhora aqui, ou desta mulher, ou desta mãe, não é? Ela fez uma aventura, está escrito aqui, não é? Não é evangélico, pelo jeito não está querendo nada com Jesus. Se quisesse com Jesus, não ia praticar aborto. Você entendeu como é que é? E está querendo arrumar uma cúmplice para levar junto dela nesse buraco. Eu diria a essa irmã aqui, para finalizar a minha palavra: minha irmã, não vai, não embate, não entra nessa conversa aqui não, porque se você fizer isso, você é uma criminosa também. Induzir alguém ao aborto é crime também, previsto no Código Penal. Por enquanto é isso. Pastor Rafael. JR, eu quero deixar 2 recados. Em primeiro lugar, não apenas para essa situação, mas para muitas situações em que a gente se encontra e não sabe como reagir. Quando você não puder dizer, pergunte. E quando você não puder nem perguntar, interceda. Então, assim, você não deve tomar nenhuma parte nesse aborto. Você pode me levar... Não posso fazer nada, eu não concordo com o que você vai fazer. Mas, assim, já que ela não aceita essa mão, faça algumas perguntas. Tipo, leva ela a olhar para a filha dela e pergunta: valeu a pena? É uma pergunta que você deve fazer para ela, porque ela vai envelhecer, ela tem uma filha. Se não fosse por essa filha, ela não casou, não teria família nenhuma. Outra pergunta que a gente pode fazer, e aí eu queria convidá-la a olhar para o texto tá aqui marcado.
Primeiro livro de Reis, capítulo 3, duas mulheres disputavam a mesma criança e trouxeram diante de Salomão que tinha que determinar quem era a mãe. E ele ameaçou cortar a criança no meio e dar metade para cada uma. Porque ele sabia que a mãe verdadeira preferia ver o filho vivo nos braços de outra a vê-lo morto. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para toda mulher que não se sente capaz de criar o filho. Você prefere ver o seu filho morto a vê-lo vivo nos braços de outra? Porque no Brasil existe pleno apoio legal para a mãe que chega na maternidade e fala: eu não tenho como criar. Às vezes o profissional de saúde, até mal orientado, tenta pressionar, convencer a mãe a não entregar, mas ela pode. Ela fala: eu não tenho condição de criar, eu quero entregar para adoção. Ela pode fazer isso. Então você teve um filho, foi um acidente, você não está pronta para criar? Ótimo. É a tua situação, assuma essa situação. Você não pode dar o que você não tem, mas entrega para adoção. É melhor teu filho vivo nos braços de outra do que morto. Mulher hoje já não é mais punida quando chega na maternidade e ela vai ao serviço social, ela é entrevistada por técnicos e ela mostra que não tem condições de criar aquela criança. Então ela pode dar para uma família amável que não é capaz de gerar filhos. Ela pode dar essa criança. Só um pouquinho, porque não pode. Pastor, é porque às vezes eu estou colocando, porque já do profissional falar. Às vezes o profissional de saúde quer se meter na frente. Ela está certa. Eu quero reforçar, porque isso já é possível, a mulher chegar e dizer: não tenho condições. Eles vão estudar o caso, ela vai mostrar que não tem condições, psicológica até, emocional, financeira. Nesse caso, ela pode dar o bebê para uma família e tem uma fila quilométrica, JR. Tem, até nas nossas igrejas. Só tem um detalhe aqui, gente, vamos pensar um detalhe aqui. O bebê não pode ser punido pelos atos monstruosos de um adulto ou simplesmente pelo ato inconsequente de um adulto. A nossa ouvinte nos conta o seguinte, que eu sou a melhor amiga dela e a única para quem ela confidenciou a situação. Só quem sabe disso é a nossa ouvinte, exatamente essa que nos encaminha o e-mail. Ela diz ainda: tenho tentado convencê-la a não fazer isso, mas tem sido inútil. Ela tem tentado. Ela tem conversado com ela, mas ela diz que está sendo absolutamente inútil. Diz ainda: minha amiga diz que não quer pregação e sim ajuda. Aí pergunta a nossa ouvinte: que eu faço? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha ela aí, minha gente. A estilosa Marcela Bastos. Pesquisa 93. Aí, Marcela Bastos, voltando das férias, e aí? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. É muito bom estar de volta, né? Eu brinco que é bom ir, mas melhor ainda voltar, né? Então voltar é muito bom. Vamos à pesquisa? Vamos lá. Você conhece alguém que já fez um aborto e se arrependeu de ter feito? Dos nossos ouvintes que ligaram pro 24610093, 57% deles afirmam que conhecem isso. 65% dos nossos ouvintes pela internet afirmam que sim. Você conhece alguém que já fez um aborto e se arrependeu? Esse é o detalhe, minha gente, detalhe fundamental. A pessoa antes acha que é a solução, depois que faz percebe que não era exatamente esta a solução ou a saída. Quero a sua participação sobre esse assunto aqui no telefone 24610093, no nosso site www.radio93.com.br, no Face da 93 FM. Nós temos um post aqui: gravidez indesejada, aborto, o que você aconselharia? E eu quero a sua opinião aqui no Face da 93 FM. Daqui a pouquinho vou ler aqui algumas opiniões e também no meu Twitter, Pastor J.R. Vargas, @Pastor J.R. Vargas. Você me segue, nós vamos interagindo aqui também no Twitter. Muito mais. Estamos juntos no Debate 93. Apresentação: J.R. Debate 93. Muito bem, Reverendo Jorge, o senhor pediu a palavra antes do break aí, vamos lá. Eu gostaria de voltar um pouquinho, bem rapidamente, a questão do corpo, né, que até o pastor Abner levantou aqui. A nossa posse do nosso corpo, ela não é absoluta, ela é condicionada, não é? Nós somos donos do nosso corpo até enquanto eu estou vivendo corretamente dentro da vida social.
né? Qualquer pessoa que cometa um delito, ele perde esse direito. Tanto é que tem um monte de gente trancafiada aí nas cadeias, né? Porque o corpo dele passa a ser propriedade do Estado. O corpo dele vai para onde o Estado quer colocar. Não é? Então, o indivíduo perde o direito ao próprio corpo quando ele comete delitos. E aqui há um delito colocado, né? Então a gente está olhando isso aí com compaixão, a gente não está com raiva dela, não. A gente quer ajudar. Né? Aqui, ó, dia uma querida ouvinte diz: olha, ela como serva de Deus, é a nossa ouvinte, né? Ela tem que colocar bem clara a sua posição contra o aborto, colocando as consequências dessa atitude diante de Deus, mas se a amiga quiser continuar no erro, eu acho que ela não vai ser conivente. De Belfor Roxo, ouvinte dizendo: ela como amiga cristã, ela tem que orar e continuar falando com ela das consequências e as decisões que cabem a ela. Então, no ponto aqui exato em que a nossa ouvinte conversa com a amiga e a amiga, pelo que ela nos conta aqui, a amiga disse: olha, você não está conseguindo nada, e ainda diz: eu não quero pregação, eu quero ajuda. Tem que ver que tipo de ajuda. Tem que mostrar para ela a verdade. Outra coisa que está vendo problema hoje é que está em debate no Congresso, né, a legalização do aborto. E teve um ministro do Supremo que ele usou uma expressão, não mais usar aborto, mas interrupção da gravidez. Quer dizer, então mudar o nome do pecado não altera, não é, a gravidade. Então aborto ou interrupção de gravidez é a mesma coisa. Então o mundo às vezes fica vivendo de sofismas e nós precisamos viver dentro da verdade. Então acho que essa amiga dela deve falar para ela a verdade, é claro, sem dar uma de crentona, né? Querer jogar a Bíblia pra cima dela, né? Porque essa menina não aceita. Então ela tem que falar que da sua fé, do seu Senhor, né? E daquilo que pode acontecer, porque, poxa vida, a gente enfrenta, nós como pastor enfrentamos tanto caso desse, né? Eu peguei uma senhora infeliz, 40 e poucos anos, comecei a fazer a anamnese dela, né? Análise da vida pregressa, ela estava presa, o sofrimento dela, JR, com quase 50 anos, era causado por um aborto que ela fez aos 18. Então, na situação que ela estava aos 18 anos, na gravidez que ela teve, né, para ela a única solução era aquela, que não tinha apoio de ninguém, nem de igreja, né, mas aquela mulher, quase 50, há mais de 20 anos, vinha sofrendo as consequências de ter cometido aquele aborto. Né? Então, graças a Deus que ela tinha se convertido, né? Deus a perdoou e ela própria liberou perdão para si mesma. Né? Então aí a questão foi resolvida. Mas é um peso muito grande sobre a vida da mulher, um ato desse de abortar um filho. E outro detalhe, nós temos que ver que tipo de ajuda ela está querendo de verdade, porque muitas das vezes aparece isso não é raro, é uma coisa comum. Essas mulheres que engravidam de forma inconsequente aparecem, não querem ouvir aconselhamento, não querem ouvir o que nós temos a dizer, elas querem ajuda financeira. Aí a igreja ajuda, dá todo o suporte, aquela criança às vezes é tirada dela e enviada para adoção, porque elas dão os filhos como se estivesse dando um objeto qualquer, e um ano depois essa mulher está grávida de novo. Ela está grávida novamente porque foi muito fácil para ela, foi muito cômodo. Então as pessoas às vezes acham: o pessoal está sendo carrasco. Não, nós somos evangélicos, nós somos servos de Deus, e a igreja, ela deve se guiar pela palavra de Deus e não pela ética da sociedade onde nós estamos inseridos. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é contra esse tipo de ato, é contra esse tipo de situação. E até agora, quando o pastor falou que já está lá tramitando na lei, e essa lei, esse projeto já diz que o médico, o hospital não. Se a lei for aprovada, o médico tem o direito de se recusar a fazer o aborto por questão de consciência. Então já está mais do que provado, gente, que isso é um erro muito gravíssimo que está acontecendo aí. Isso aí, você tem razão. A Flor de Lis falou uma coisa interessante. Que tipo de ajuda que essa mulher está querendo? Agora, o que me chama a atenção é que quem quer fazer um aborto, ou quem quer, não vai pedir ajuda. Normalmente não pede ajuda, vai lá e faz, não é? Então, a não ser assim, no caso de conivência. Não, no caso de conivência. Então, assim, eu quero uma companhia para você ir até, sei lá, uma clínica de aborto, eu quero, não é? Agora, não existe. Eu ainda não atendi, olha que eu tenho uns 20 anos aí de consultório. Nunca ninguém que entrou no consultório, né, casais que cometeram aborto, né, e aí a conivência do marido também, que às vezes o marido não quer o filho, a mulher é obrigada também, né, que não tem esse tipo de culpa, que não tem esse tipo de tristeza. Eu atendi um casal, que ele alemão e ela brasileira, fizeram, ela já estava no segundo aborto, porque lá é consentido na Alemanha,
né? Pelo menos na cidade de Colônia, enfim. E na hora que estava sendo realizado, que o marido estava presente, ele chorou muito. Então, o que é isso? Né? De um país que culturalmente está me permitindo, né, fazer, e eles tendo condições psicológicas, financeiras e tal, de abortar esse filho. Então, assim, eu creio, né, o Espírito Santo ali incomodando. E aí, como o pastor falou bem aqui, essa culpa vai acompanhar, se não for bem elaborada. Porque aqui, uma mulher que tenta fazer algo assim, ela não vai só... não é só a retirada de um filho. Ela vai ter que trabalhar as perdas, né? E todas as perdas, né? Elaborar todo tipo de perda que ela já teve na vida. Se não fizer isso de uma forma boa e saudável. Agora, JR, esse tipo de ajuda, ninguém pede ajuda, assim, ainda que ela tenha colocado, mas tem sido inútil. Que tipo de ajuda essa amiga tem dado? Porque pode ser o seguinte, gente, aqui, por hipótese aqui, quer dizer, compartilha primeiro, compartilha, parte. Sim. E essa responsabilidade, divide este peso, conversa, tá procurando um apoio. Exatamente. Tá procurando alguém que diga o seguinte, divide vai minha filha. Culpa, porque isso. Se tivesse decidido, já tinha feito, olha, entendeu? Tanta gente já fez isso, milhares de pessoas falam, eu conheço fulana, aquelas frases que amenizam e que, em geral, a gente não sabe o que se passa com o outro. Até você dizer o seguinte, olha, eu conheço, sabe a fulana de tal? Ela fez, olha como é que ela está bem. Só que a pessoa não está vendo a pessoa por dentro. Isso. As emoções dela, a consciência dela e, sobretudo, a questão do relacionamento dela com Deus. Com Deus. Eu estou dizendo, não faça, firmemente, não faça isso. Uma coisa também, a pessoa quer ouvir isso também. Está procurando, não faça também. Olha aqui, uma coisa que a gente também está focando aqui é só no negativo, do tirar o filho. Um tipo de ajuda, por exemplo, mostra como um filho é bênção, como um filho, ele às vezes, lá na frente, ele vai ser... Mas ela já tem um. Ela tem um. Ela já sabe o que é ser mãe. O que essa mulher, o que me mostra aqui, pelo contato diário que eu tenho com meninas que, de forma inconsequente, engravidam, ela pode ser não ter coragem de pedir, me ajuda com enxoval, me ajuda, e aí vai com essa conversinha mole, eu vou fazer um aborto porque tô sem condições, porque tô sozinha, e é muito melhor chegar e falar, você me ajuda? Porque para quem já tem um filho, a pessoa olha, já diz o quê? Sem vergonha. Outro filho novamente. Provavelmente esse filho que ela tem, ela é muito sacrifício para ela, né? E ela deve ter sido tão desprezada nesse primeiro filho. Não sei. A gente não sabe a história, o contexto, né? Então, eu acho que a ajuda precisaria ser mais intensa. Eu não estou sendo desumana, não, gente. Só estou mostrando que a realidade é bem diferente do que está escrito nos papéis. Tá certa. A realidade é muito dura. Tem muitas mulheres que usam uma gravidez para ganhar dinheiro, para se dar bem. Certo. E depois se desfaz dessa criança. A gente tem que conhecer essa pessoa para analisar os fatos de verdade. Tem muita gente que usa uma gravidez e diz, eu quero abortar, coitadinha, para se fazer de coitadinha, para poder usufruir de coisas que ela precisa. A gente pode ter um amigo que faz coisas que a gente não aprova e ainda assim ser amigo dele. A gente não tem que participar dessas coisas. Muitas vezes o cristão é intolerante, não sabe separar o joio do trigo. Você é o testemunho de Deus na vida daquela pessoa. Então eu acho que você tem que ser firme. Falar, olha, eu sou tua amiga e vou te apoiar, mas não para fazer um aborto. Não concordo, não me peça ajuda e não me peça para participar, porque disso eu não participo. Para mim, isso é assassinato, eu não vou participar. Mas se você quiser criar, eu te dou todo apoio. Se você até quiser entregar para adoção, eu te apoio. Para tirar, não. Porque a gente, assim, tem que falar com jeito, mas tem que dizer. E aí eu volto a dizer, às vezes, você é a pessoa que Deus colocou nessa situação para interceder. Eu falo sempre para os crentes, as pessoas muitas vezes se fecham diante do pastor, mas não diante do crente que está perto, que é uma pessoa muito mais acessível. Você é o ministro de Deus na vida daquela mulher e que talvez com a sua intercessão pode salvar a vida daquela criança. Minha irmã, jejua, ora, interceda o dia inteiro por essa criança, para esse aborto não acontecer. Agora, o outro lado, pastorzão, nesse ponto aí é o seguinte, que a pessoa, ela tem uma decisão.
Aí o ponto é o seguinte, o cristão aí, o amiga, ele é responsável para testemunhar, mas ele não é o responsável pelo crime. Não. Tá certo? É porque eu tô dizendo isso, pastor, porque no outro lado disso aí, a pessoa diz, eu não consegui. Bom, ela abortou, eu não fui capaz, eu não consegui convencer. E tem pessoas que é o seguinte, elas estão absolutamente determinadas a fazer este ato, e a pessoa, o amigo, ele não tem responsabilidade, desde que ele tenha dado o testemunho dele ou dela, tenha falado com clareza, especificando todas as coisas, consequências, isso tudo, mas nem todo mundo tem habilidade para falar e clareza para poder traduzir as suas ideias em pontos, em deixar a coisa bastante explícita, e talvez por isso, hoje, diga-se, puxa vida, eu devia ter falado mais coisa e não falei. Você tá entendendo? É o outro lado dessa história. Eu começo assim, se não puder falar, pergunte, se não puder dizer nada, ore. Assim, o que eu falei, você pontua claramente, eu não concordo com isso. Me empresta dinheiro para fazer um aborto? Não. Vai comigo na clínica? Não. Você é minha única amiga, mas eu não vou concordar com isso. Eu posso orar por você, eu posso te apoiar para criar a criança, eu não vou te ajudar em nada a fazer o aborto, porque isso é contrário. Mas você não é responsável, só um pouquinho, por aquilo que você não pode impedir. Ela não pode se sentir culpada. Agora, eu acho, sim, que ela tem a chance de, através da oração e da intercessão, fazer alguma coisa. Mas aqui a moça já está dizendo que não quer pregação, ela não quer ouvir, ela não quer aconselhamento. Nós não sabemos qual é o tipo, então, de ajuda que ela quer. Que ela está gritando, qual é o tipo de ajuda? A ajuda que ela quer, a gente tem que agora, porque falar, essa moça está falando. Então ela já tem a consciência de que ela tem se posicionado, ela tem falado que não é certo, que é contra, que isso é pecado, é um erro, é um crime. Agora, cabe a outra aceitar ou não. É um direito que ela tem de aceitar ou não. Participação dos nossos ouvintes aqui no Face dizendo, olha, amar essa criança, ame essa criança, ela não tem culpa. Se não tiver condição, quantas pessoas boas não podem ter filhos? Dá a criança, aborto, isso é algo muito triste. A Fernanda aqui dizendo, repugnante. O mais curioso é que quem é a favor do aborto já nasceu. Só Deus pode tirar uma vida, pois foi ele quem nos deu. Outro ouvinte dizendo, acho errado, pois a criança não tem culpa. Aqui outra ouvinte dizendo, eu acho que se ela tirar o bebê, ela é uma criminosa. Outro ouvinte, conheço sim, JR, e essa pessoa se arrependeu demais, até porque hoje em dia ela é casada e não pode mais engravidar. Outra ouvinte, eu também tive uma gravidez indesejada, mas como nós nos gostávamos, resolvemos casar, estamos juntos até hoje, vou fazer 16 anos de casada. Ouvinte dizendo, já aconselhei uma colega não tirar, pois a criança não tinha culpa de nada, pois foi ela que não se preservou, e ela é casada, mas dizia que não era a hora. Outro ouvinte, uma coisa eu aprendi, falar de aborto depois de estar vivo é fácil, muito triste esse assunto. Outro ouvinte, eu também sou mãe e também de uma gravidez indesejada, mas eu me casei, fui perdoada por Deus, mas sofri as consequências, graças a Deus, hoje eu sou feliz com a minha filha e o meu marido. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, gente dizendo aqui, engravidei aos 16 anos e pensei várias vezes em abortar por medo da minha família, mas Deus me ajudou. Eu assumi a minha filha e hoje eu sou uma pessoa mais feliz que antes, é o que compartilha a nossa queridíssima ouvinte. Quero a opinião dos companheiros aqui à mesa, pastor Abner, pastora Flor de Lis, pastor Rafael, doutora Marluce, reverendo Jorge Cruz, sobre esse ponto onde estamos aqui agora. A situação dela não é fácil, eu estou aqui imaginando, a gente não sabe a idade dela, mas deve ser uma mulher jovem, né? Uma mulher que tem uma criança e cria sozinha, ela já começa a ter dificuldade até de trabalhar para sobreviver, não é? Tem 34 anos, pastor. 34 anos. É jovem, mas não é tão jovem tanto como o senhor imaginou, né? Agora, você vê a dificuldade de trabalhar para carregar um filho, vai deixar com quem? Creche, né? Será que tem alguém? Um segundo filho, realmente, passa a ser um fator complicador na vida dela, né? É o primeiro ponto que ela vê, é complicação, e às vezes não vê solução para isso, né? Mas eu acredito que solução tem. Essa própria amiga dela é crente, leva para a igreja, leva para o pastor. Nós podemos ajudar as pessoas, graças a Deus, né? Podemos. E quantas igrejas existem casais que querem adotar crianças? Então é ajudar essa moça a resolver. Talvez o que ela falou que não quer pregação, é que ela de discurso deve estar cansada, não é?
Porque às vezes as pessoas fazem muitos discursos, mas não movem uma palha para ajudar em nada. Não é? Então ela está querendo se ajudar. Pelo amor de Deus, gente, só um detalhe aqui. Eu convivo com isso. Eu sei, entendeu? querida, mas às vezes você dá ajuda. Eu ganhei uma neném. A mãe apareceu na igreja com essa mesma história. Vou abortar, não tenho, já tinha 2 filhos. Vou abortar, não tenho condições. E aí, por falta de consequência, que as pessoas estão fazendo isso com seres humanos. Eu peguei a neném, fui pegar na maternidade, levei para minha casa, dei todo suporte a essa mulher, psicologicamente falando, dei tratamento psicológico para ela, espiritualmente falando, demos todo suporte. O que aconteceu? 1 ano e 2 meses depois, ela estava tendo outra criança, estava nascendo uma outra criança, que eu fui na maternidade pegar. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão tendo consequência dos atos errados. Nós estamos vendo só pelo lado de compaixão. Vamos ter compaixão, mas compaixão tem que ter limite. Olha, porque nós não estamos falando de objeto, nós estamos falando de gente, de seres humanos, de vidas que não podem sofrer, vou repetir, pela inconsequência dos adultos. Olha, o pastor Jorge, ele está falando em termos de pregação, porque tem gente evangélica que ao invés de ter sabedoria do Senhor, ela é chata. Ela chega ali com uma palavra dura, uma palavra, né? Eu estou aqui levantando uma hipótese, né? Porque existem essas pessoas também. Pessoas que estão muito dentro da igreja, mas que de palavra o coração está longe de Deus, né? Então, o que o pastor, acho que o Jorge está falando, é isso. Não é a questão... É errado, o aborto é pecado. Nós estamos aqui definindo isso, não é? Agora, esse tipo de ajuda, concordo com você que a mulher depois, 1 ano depois, eu trabalho em comunidade, eu sei que as minhas grávidas lá de 13, 14 anos também, eu choro junto quando eu vejo uma menina tomando remédio, aconselhada pela família, pelos avós, entendeu? Então, isso é de chorar. Agora, a gente precisa também entender que nós temos leis aqui, que tem mulheres aí que têm 7, 8 filhos, que a maternidade, os hospitais ou a lei impede de fazer uma ligadura nessa mulher, entendeu? A dificuldade de pegar, eu sei, pode ser preguiça, a gente pode falar assim, dificuldade de pegar um preservativo, não é? A própria orientação sexual antes, a orientação que tem que ser dada a essas mulheres. E eu sei que você está certíssima. A resposta a isso é uma gravidez depois. Mas o que o pastor está falando é desse tipo de orientação, entendeu? Inflexível, dura. E o que a gente precisa fazer aqui é ajudar. Olha, tem solução? Tem, que não precisa ser o aborto. Tudo bem, alguns princípios são bastante claros, companheiros, e aqui a nossa ouvinte, ao nos encaminhar o assunto, ele está todo compartilhado aqui para o conhecimento de todos nós, debatedores e amados ouvintes. A nossa ouvinte conta que isso se trata de uma experiência com uma amiga dela que está engravidando, pelo que ela nos conta, pela 2ª vez, tá certo? Essa menina pode ter até engravidado outras vezes. Ela nos conta que ela tem uma criança e que ela engravidou. É uma menina jovem, tem mais de 30 anos, tá certo? Não é tão jovenzinha, mas ainda jovem, mais de 30 anos, ainda jovem. Ela já conversou com essa amiga sobre esse assunto e até nos encaminhar o e-mail, essa amiga dela estava firme no posicionamento dela, dizendo assim, eu não quero pregação, eu não quero discurso, eu quero uma ajuda. Evidentemente, a ajuda que ela quer é uma ajuda a favor do aborto, senão estaria explícito aqui. Ela pediu ajuda, uma cama, uma cozinha, uma casa, um hospital, o plano de saúde, o bebê lá, como é que chama? O chá do bebê lá, como é que chama? Hein? Não, a roupa, enxoval do bebê e tal. Eu teria dito isso aqui e a gente encaminharia para esse lado. A questão não é essa. E o que os nossos ouvintes estão compartilhando conosco aqui tem como base muitas das coisas que foram afirmadas aqui. Eles estão dizendo, olha, aborto é contra Deus. Já ouvimos claramente aqui que aborto é contra a lei. Além de ser pecado, é crime. E outra coisa, o aborto mata, ela pode morrer no aborto. Para poder me posicionar aqui. O senhor tem toda a oportunidade, hein, pastor? O senhor fica à vontade aqui. O senhor fica à vontade. Não, o senhor fica à vontade. Uma vez aqui, mas não tem problema. O senhor fica à vontade. Também a gente não tem o que falar. Quando as pessoas vão falar, estão colocando muito bem aqui, eu não estava querendo acrescentar muita coisa. É o seguinte, gente, para defender a aventureira, já tem feminista, já tem um montão de gente, tem psicólogo meio desocupado aí, eu tô aí
para defender a criança. Essa sim é que precisa ser defendida. A igreja tem que defender a criança. Não tem que defender a aventura de ninguém que vive na prática do pecado. Relacionamento sexual antes do matrimônio é pecado. Ponto. Não vamos ficar aqui com uma piedade, imaginando uma situação, o que vai fazer com essa mãe. Quantos filhos você tem, minha filha? 55. Registrado no seu nome? No meu nome. Quantos naturais são? 4. E o restante 51? Adotados. Adotado. Porque foram jogados fora por atos inconsequentes. Tá, muito bem. Você é rica? Não, eu vim da favela, da comunidade, meu pastor. Sou pobre. Então eu quero saber assim, que conversa é essa? Tem que ter piedade, não sei o que. Vai trabalhar, minha irmã, vai buscar uma muda de roupa pra lavar, você entendeu? Vai caçar alguma coisa que fazer, vai criar seu filho com dignidade. Tem isso não, cometer aborto é crime. Isso. Artigo 121 diz matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, com qualificadoras. Se homicídio, essa pessoa que matou, cometeu mediante paga, promessa ou recompensa, não é o caso, mas por motivo torpe, é causa. Uma qualificadora. 2, motivo fútil. Segunda qualificadora. 3, com emprego de veneno, fogo, explosivos, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, que deva ou possa resultar perigo comum. São 3 qualificadores. A pena vai de 12 a 30 anos. Quem comete homicídio é um criminoso, é bandido. É bandido que nesses bandidos que vendem droga por aí e que fica matando a vida das pessoas. Está fazendo isso com um inocente. Interessante. Quem sempre defende aborto já está vivo, né? Sempre é essa conversa. Essa lenga-lenga que está aí indo aborto e crente ficando com dúvida. O que é que nós temos que fazer ou não tem que fazer? O Conselho Federal de Medicina editou essa semana uma resolução que de certa forma já dá um amparozinho, pelo menos psicológico, pro bandido do médico que pratica o aborto, porque quem pratica aborto pra mim é bandido, você entendeu? É cruel, é assassino, que nesse matador que tá aí na porta da nossa casa ali no mar, é bandido do mesmo jeito, não é? Diz que a pessoa, olha só a safadeza, que já está sendo discutido no Código de Direito Penal. Eles só estão antecipando uma decisão. A safadeza é sempre essa, não é? Se a pessoa, até o 12ª semana de gravidez, alegar que tem problemas de ordem psicológica e emocionalmente não se sente à vontade para poder criar aquela criança, pode simplesmente requerer um psicólogo plantão tem em todo lado, tem psicólogos, eu sou advogado, tem advogados e advogados, tem pastor e pastores, tem psicólogos que são sérios com você, mas tem bandido que tá vendendo laudo aí para qualquer momento, pega lá um laudo, depois pega o segundo laudo e vai lá e comete o suicídio, pago pelo nosso dinheiro, pelo nosso imposto. Gente, vamos acordar, meus irmãos. Nós não podemos ficar defendendo aventureiro, não. Nós temos que defender a vida da pessoa. A vida é dom absoluto de Deus. Deus deu e Deus tirou. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Outra coisa, em caso de estupro ou de perigo de vida da mãe, o crime permanece. Existe uma excludente de licitude. Não pune o crime, mas é crime. Praticar aborto é crime. No Brasil ainda é crime. Tenho a impressão, companheiros, que o pastor Abner está de acordo. Só um minutinho, pastor Abner, agora, só um minutinho. Tá de acordo com todos aqui. Sim. A impressão que eu tive aqui é que nenhum de vocês, salvo melhor orientação aqui, sim, nenhum de vocês defendeu a aventura. Mas deixa eu continuar. Só um pouquinho, pastor Abner. Nenhum de vocês defendeu a prática do aborto. Tá certo? O olhar que eu ouvi aqui uma vez ou outra é o seguinte: a situação não é fácil. Não está correto, não está certo, nós estamos todos de acordo com isso aqui. Se alguém tivesse defendido, eu confrontava aqui. Confrontaria, perfeitamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou ajudando aqui o debate. Não é? Não estou dizendo que se fosse, eu confrontava aqui. Falava, meu irmão, não estou de acordo com o irmão, não estou de acordo com você. Agora, tem uma dificuldade disso. Agora, o aborto, mais uma coisa. Aborto provocado, artigo 124. Se citar, a pessoa precisa saber que é crime. 124. Entendeu? Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Pena de 1 a 3 anos. Lamentavelmente, essa pena pífia. Você entendeu? Essa pena pífia. Não é? Devia ser de 6 a 20 anos ou de 12 a 30 anos.
não é? Que praticar aborto é o ato mais insidioso, mais covarde. Quem pratica aborto é egoísta, é malvado, é cruel, é bandido, não merece respeito da sociedade. É bandido como qualquer outro bandido. Ah, mas tem problema psicológico. Problema psicológico você tinha que ter antes de você praticar a tua aventura. Se não tem condição de criar criança, baixa o facho. Pastor J.R., só para um detalhe aqui. Eu fui criada na favela. Meus pais me criaram dentro da comunidade, com muita dificuldade. Carne na minha casa era uma raridade. E Deus, mesmo assim, né, me deu o privilégio de, mesmo lá na favela, ser mãe de tantos filhos. E para cuidar desses filhos, eu fiz quentinha para fora. Eu ficava até de madrugada na cozinha preparando a comida pro dia seguinte pro fogão fazer comida, para fazer quentinha, para vender para fora, porque eu não tinha com quem deixar meus filhos, porque eram muitos filhos e ninguém quer tomar conta de muita, nem de uma, quanto mais de um montão. E aí eu fui me informando em posto de saúde com as mulheres, eu fui me informando com as pessoas. Tem firmas aí, tem empresas que dão serviço para você fazer dentro de casa. Você não precisa sair de casa para fazer esse tipo de... Eu cortei bordado de divisa de quartel, eu cortava dentro de casa. Alças de bolsa, eu fazia dentro de casa. Costura reta, eu fazia dentro de casa para não dar aos meus filhos e sustentá-los. Há um problema que o pastor levantou aqui, Reverendo Jorge, com relação a médicos que fazem aborto ou pessoas da área paramédica que fazem aborto. O primeiro dado é o seguinte: muitos deles enriqueceram fazendo aborto. Né? E outra coisa é o seguinte, ainda, né? Porque primeiro cobram muito caro, e outra coisa, o índice de mulheres que morrem, ninguém fala, mas é muito alto. Né? Eu sei disso, que eu trabalhei durante muitos anos na propaganda médica, e eu visitava médicos, visitava hospitais, e a gente toma conhecimento disso, né? Tem um navio que de vez em quando vem aí, gente, vocês sabem disso. Navio que fica em águas mais internacionais, e as pessoas vão até lá para isso. Isso é noticiado, isso é visto, as câmeras estão lá mostrando onde está e as pessoas não fazem nada. Fala. Então, o índice de mulheres que morrem, ele é alto, e geralmente essas clínicas, elas são escondidas, são camufladas. Ninguém sabe, não é? A não ser quem tem informações que leva lá. Então, primeiro ponto, são camufladas, e o índice de morte é alto, né? E como o pastor falou aqui, é crime em curso no Código Penal. Isso é muito sério. Né? Primeiro eu quero reforçar a questão, o conselho que eu dei para essa irmã. Quando você não pode fazer nada à hora. Quero que ela depois leia em casa, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, a história de Davi e do filho de Batseba. Quando o filho ficou doente, Davi ajoelhou, jejuou e orou para tentar salvar a criança. Como a criança morreu mesmo, ele levantou e tocou a vida dele. Então, nesse momento, o que você pode fazer por essa criança é jejuar e orar por ela. Mas eu preciso enfiar o dedo lá no fundo de uma ferida, porque tem um texto da lei que é distorcido por aqueles que defendem o aborto, deturpado, completamente mal apresentado, e eles, se a gente não citar esse texto aqui, eles vão citar. É Êxodo 21, de 22 a 25, que diz o seguinte: se dois homens começarem uma briga e um deles ferir uma mulher grávida, se a mulher grávida vier a morrer, o que a feriu vai ser culpado de homicídio, mas se ela perder a criança, ele paga uma indenização. Está lá na lei de Moisés. E o pessoal fala, então, a criança não é reconhecida como vida. De jeito nenhum. A questão, isso é uma forçação de barra sem tamanho, porque a gente já citou todos os textos aqui, a pastora Fordeli citou Jeremias, tem Gálatas 1:15, Isaías 49:1, além do Salmo 139, que a pastora também citou, que dizem que Deus nos reconhece como pessoas desde o ventre. A questão aqui é outra. Em primeiro lugar, a pressão social para a mulher engravidar naquela época era absurda. Ela casava, ia morar na casa da sogra, e a família começava a esperar chegar o menino. E se uma mulher tivesse dificuldade para engravidar, a vida dela virava um inferno. Então, uma mulher que já tinha dificuldade, que perdia mesmo, podia muito bem usar uma briga para simular um aborto e jogar a culpa no cara e passar de coitadinha. E não tinha medicina legal naquela época para dizer que não. Além disso, o próprio corpo humano tem uma série de mecanismos que interrompem a gravidez em caso de malformação, de risco para a mãe. Esse mecanismo existe. Tanto é que até o 3º mês o índice de aborto natural é altíssimo. Então, assim, de novo, a mulher podia já estar em processo de aborto e a culpa cai no homem. Então, para evitar a injustiça, como de fato o corpo da mulher na gravidez fica frágil, eu conheço mulher que perdeu o filho fazendo faxina, mulher que perdeu o filho levantando balde d'água. Durante a gravidez é fácil interromper. Para evitar uma injustiça, Deus não mandou punir, num caso de acidente, o homem que causasse por homicídio.
Mas esse texto não fala, por causa disso, que Deus não reconhece o feto como vida. Eu quero colocar o ponto aqui, porque isso é interpretação distorcida, é a forçação de barra e não é bíblico. Muito bem, esse assunto, minha gente, é um assunto complexo, difícil, mas absolutamente claro para aqueles que têm informação bíblica, conhecimento da palavra de Deus, aqueles que conhecem a lei, não estou falando da lei bíblica, nem da lei de Moisés, estou falando da lei brasileira. É um assunto que exige, ao mesmo tempo que clareza, no sentido de tornar as coisas claras com máxima doçura, também ter um tom um pouco de firmeza para que as pessoas compreendam o nível de envolvimento que há quando se pensa na prática do aborto. Recebi aqui, li alguns depoimentos dos nossos ouvintes que viveram isso e que até hoje, mesmo longos anos, o reverendo J citou aqui um exemplo de uma pessoa com quem ele conversou que muitos anos depois carrega este peso, essa experiência não é para você, minha querido ouvinte, nem é para você, porque se essa menina engravidou, ela não engravidou sozinha, e não adianta dizer que ela cometeu o aborto. Se você é pai, você tem também responsabilidade nessa mesma história. E quem sabe seja você fundamental no processo para evitar que isso aconteça. Diante de tudo aquilo que foi exposto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética e, acima de tudo aqui, depois de todas essas coisas, do ponto de vista do bom senso. Você não precisa ser evangélico, conhecedor da Bíblia, ter bom senso. Quantas vezes você está diante de um quadro como esse e aí para e diz assim, realmente, eu estava sendo pressionado por vários lados. Gente que diz que não tem nada a ver, porque não é ele, que não é ela. Gente que vai ter consequência dos seus atos. Mas hoje você ouviu um outro lado. Graças a Deus que você está aqui. Pesquisa 93. Você conhece alguém que já fez um aborto e se arrependeu? A gente termina com 65% dos nossos ouvintes afirmando que conhece. Participação dos nossos ouvintes pela internet, a mesma pergunta, a resposta 67% dizendo conheço alguém que já fez aborto e se arrependeu. Olha aí, minha gente, olha aí. Vamos aos prêmios do programa, Marcela. O Sidney Pereira, do Complexo do Alemão, telefone 8540, final 52, participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Imagem e Semelhança do PG. A Thaís Railindinha, telefone 2270, final 98. Também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Louve e Adore, da Michele Nascimento. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles no programa de hoje. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. A JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, eu passei boa parte da minha vida na igreja e eu tinha compromisso tanto com a palavra como com a obra. Só que depois de um tempo eu passei a não ter mais paz na igreja. Eu chegava nos cultos bem, aí eu voltava para casa cheio de angústia. Eu ouvia palavras que me faziam mal e roubavam toda a minha alegria. Isso me desanimou e hoje eu já não sou membro de nenhuma comunidade. E por incrível que pareça, eu estou muito bem. É possível se sentir mal dentro de uma igreja? Isso seria uma manobra maligna para me afastar dos caminhos do Senhor? O problema sou eu ou é da igreja? Porque não consigo ter paz em um lugar cujo objetivo principal é trazer a paz? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Doutora Marluce, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe sempre. Obrigada pelo convite, um beijo para as minhas filhas, Luiz e Thalassa e Marcelo Enxuelas. Daqui a pouco eu tô aí almoçando. Muito bom. Doutor, querido pastor Rafael, muito obrigado, um grande abraço, querido. Um abraço, JR, quero mandar um abraço para Rebeca, para o Daniel, para Jaqueline,
para meu pai, pastor Benjamin, e para toda a família Batista Nacional. Maravilha. Reverendo Jorge, obrigado, um abraço, queridão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu mando um beijo para Marta, para Sara, minha filha, que desceu junto com a gente hoje, e para os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo lá em Campo Grande, na Zona Oeste. Bênção puríssima. Pastor Abner, obrigado, meu irmãozão. Grande abraço. Prazer imenso. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso ao doutor Antônio Carlos da Silva Neto, me mandou um SMS, um dos maiores criminalistas que esse país tem. E parabenizando pela beleza do debate. Ô prefeito Eduardo, você é meu amigo, meu irmão. Tô tentando falar com você desde ontem, tô indo pra a prefeitura agora. É o seguinte, a Transcarioca vai passar lá na Cândido Benício, vai derrubar um templo de uma igreja evangélica. Não é da minha igreja não, mas é uma igreja evangélica. Você indenizou a macumba lá, vai indenizar os crentes, tá? Tô indo para aí para nós acertar isso, tá bom? Eu sei que tem gente que tá aí no seu gabinete que está ouvindo agora, tá? Então, Antônio, eu tô indo para aí agora, não vai derrubar templo não, vai indenizar direitinho na forma da lei. Indenizou a macumba, vai indenizar os crentes, sim senhor, tá? Tô indo para aí pra gente conversar, então já tô mandando um abração para você daqui. Por último, eu queria dizer que vai ser muito bom o louvorzão da 93, que vai acontecer sexta-feira, não é? Lá na Quinta da Boa Vista. Eu estarei lá e quero convidar todos os assembleianosauros de Madureira para estar comigo lá. Um abraço, Deus abençoe, parabéns pro Anderson do Carmo, que está completando mais um ano de vida hoje. Aí, Flor de Lis, bom dia, Deus abençoe, um grande abraço, parabéns pro Anderson. Eu quero mandar um abraço para todos os meus filhos, para minha mãezinha, que com certeza está ligadíssima no debate, para a irmã Neinha. E dizer a todos que hoje nós vamos ter um culto de agradecimento a Deus, lá no Ministério Força de Deus, pelo aniversário do meu maridão, que ele merece. Merece. Gente finíssima, muito bem, minha gente, nós agradecemos o carinho de todos vocês, a participação especialíssima de cada um de vocês, a nossa equipe aqui, a Marcela Bastos, Cristiane Moreira, Luciana Vasconcelos, Larissa Nunes, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Vou pedir a gentileza do reverendo Jorge para orar conosco. Nós vamos apresentar todos os assuntos diante de Deus e oração. Qual o tema da oração do louvorzão hoje, do nosso relógio de oração? Alguém sabe aí? Nós vamos orar pelo louvorzão. Tá chegando, sexta-feira, ó. Vamos apresentar a vida do querido pastor Anderson, que hoje completa mais um ano de vida, vai ser alvo do nosso carinho, das nossas orações, e o louvorzão e todos os temas relacionados ao programa de hoje, reverendo. Deus querido, estamos colocando diante do Senhor o louvorzão, ó Deus, que vai abençoar tantas vidas, os pregadores, cantores, esteja abençoando, Senhor. Nós queremos que esteja abençoando e visitando aquelas pessoas, aquelas mulheres que estão enfrentando problemas como esse que nós debatemos hoje. Que a tua misericórdia atinja essas vidas, ó Deus, a tua orientação, no nome de Jesus, ó Pai, e que tu continue abençoando aqui a Rádio 93, seus funcionários, o nosso irmão Harold, JR, a equipe, ó Deus, e nós que participamos aqui, obrigado, porque o Senhor nos usou nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.